Aqui estão alguns sinais de alerta que todo cristão precisa observar nestes últimos dias antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito do sono. O espírito do sono é o espírito que enfraquece o compromisso de uma pessoa com as coisas espirituais. É uma influência espiritual que causa desinteresse e preguiça pelas coisas de Deus. Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar como será o reino de Deus nos últimos dias. Nessa parábola, Jesus deixou claro que ambas as partes, cada uma das 5 virgens, representavam a pureza, ou seja, os filhos de Deus. A parábola não era para o mundo, mas uma advertência aos cristãos que já tinham luz, ou, como no caso das virgens, as lâmpadas e o azeite. Jesus disse que enquanto as virgens esperavam a chegada do noivo, todas adormeceram. Tanto as sábias quanto as tolas adormeceram. Enquanto dormiam, foi feito o anúncio da chegada do noivo. Elas se levantaram e prepararam as lâmpadas para esperá-lo. Contudo, como as tolas não tinham óleo extra, que é uma representação da graça e do apoio do Espírito Santo, elas não puderam manter suas lâmpadas acesas até a chegada do noivo. Quando decidiram comprar, já era tarde demais. Antes de voltarem, ele entrou na festa com as virgens que estavam prontas, com o azeite extra. Outra parábola que Jesus contou sobre esse assunto foi a do trigo e do joio, em Mateus capítulo 13. Ele falou sobre um homem que semeou boas sementes, mas acordou e descobriu que havia sementes boas e ervas daninhas em seu campo. Jesus disse que enquanto o homem dormia, seu inimigo veio secretamente e plantou ervas daninhas entre suas boas sementes. O espírito do sono tornará o cristão inativo ou passivo em relação às coisas sobre as quais ele deveria estar atento. Este é um dos sinais de alerta que todo cristão deveria prestar atenção nesses últimos dias. Aquelas distrações que querem te manter longe da oração, do estudo da palavra, da frequência aos cultos da igreja e da obediência à palavra de Deus. As distrações fazem com que você durma. Um sinal de que você começou a adormecer espiritualmente é quando percebe que as coisas que antes te interessavam não interessam mais. Você sabe que começou a adormecer quando consegue ficar mais tempo sem orar, sem estudar a Bíblia ou ter comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina a despertar de todo sono e a receber a graça de Deus que nos permite estar em guarda e esperar a sua volta. Veja o que diz Efésios capítulo 5, dos versículos 14 a 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Um dos perigos do sono espiritual é que, como o agricultor que semeou boas sementes e foi dormir, você dá ao inimigo, o diabo, espaço para entrar e plantar sementes de destruição em sua vida. Antes de realmente saber o que está acontecendo, você vai perceber que está se sentindo acomodado com as coisas que normalmente nunca toleraria em sua vida. Isso é um sinal de sono. Quando você dorme, você permite que o inimigo plante coisas em sua vida que irão diminuir sua sensibilidade espiritual. Oro para que o Senhor desperte cada um de nós de todo sono e ilumine sua luz sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Outro sinal a ser observado nesses últimos dias como cristão é o aumento do pecado e da maldade do ser humano. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Hoje em dia você não precisa ter televisão para saber o que está acontecendo no mundo. Você não precisa ver as notícias para saber o quão degenerado o mundo se tornou. O mundo sempre esteve espiritualmente morto, mas ainda existiam alguns valores morais fortes sendo defendidos na sociedade. Mas hoje, quase todos os sentidos de moralidade foram jogados pela janela. Toda forma imaginável de pecado e abominação está sendo explorada e normalizada no mundo. Podemos chorar o dia todo, mas isso não mudará o fato de que tudo isso são sinais de que o fim está perto. Embora o cristianismo não seja apenas uma questão de moral, sabemos que toda boa forma de moralidade é sustentada na nossa fé. A Bíblia nos ensina muito sobre moral porque ela tem um lugar na nossa adoração a Deus. O nível das coisas erradas no mundo de hoje é uma prova e um sinal de alerta de que o fim está próximo e que devemos estar atentos. Houve uma época em que coisas erradas eram feitas em segredo.
Muitas pessoas não tinham a ousadia de cometer certos atos porque a sociedade desaprovava. Isso manteve muitas tentações e pressões sob controle. No entanto, desde então, o diabo interveio para erguer pilares de tentações em todos os campos e plataformas. Muitas formas de pecados e diversas abominações nos são apresentadas todos os dias, mesmo quando estamos no conforto de nossos lares. Devemos fazer a oração do Pai Nosso que diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E devemos fazer de tudo para evitarmos tudo que nos tenta pecar. Ao reconhecermos esse sinal de alerta, ele deverá nos ajudar a nos manter puros e santos diante de Deus, nosso Redentor, porque um dia compareceremos diante dele para prestar conta de nossas vidas. E nenhum de nós sabe quando será esse dia. Outro sinal de alerta que devemos estar atentos como cristãos é o amor por si mesmo acima do amor a Deus. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Uma das razões pelas quais o pecado e muita decadência dolorosa se infiltraram na nossa sociedade é porque o amor a Deus, a justiça e a boa moral foram substituídos pelo amor egoísta e pelo sucesso a qualquer custo. Certa vez ouvi um homem dizer que uma das raízes de todo pecado é o egoísmo. As pessoas se amam demais para negar a si mesmas as coisas que Deus diz que não deveriam fazer. A carne não teme e nem ama a Deus. Por isso ela anseia pelas coisas, sem se importar se Deus quer que você as faça ou não. Cada vez que tomamos partido da nossa carne, o resultado é um pecado contra Deus. A carne te diz para caluniar, para machucar os outros, para machucar aqueles que te machucam, para amar apenas aqueles que te amam e para fazer qualquer coisa que te faça feliz, mesmo que isso não glorifique a Deus. Olha ao seu redor hoje. O mundo nos mostrou o que acontece quando permitimos que o amor por nós mesmos nos conduza mais do que o amor a Deus. As pessoas foram ensinadas a abraçar muito da carne, e agora podemos ver o que acontece quando a carne reina. Desejos não naturais, diversas abominações, corrupção, crime e injustiça contra a humanidade. Muitos pais recorrem ao homeschooling, que é o ensino do currículo escolar dentro de casa, devido à maldade que se espalha pelas instituições de ensino de hoje em dia. Por mais assustador que isso pareça, até que Jesus volte, isso continuará. Porém, como verdadeiros cristãos, devemos compreender que estes são sinais de Deus sobre o fim. São sinais que devemos observar e ter cuidado. Mantenha você e sua família no temor do Senhor. Não somos guiados pela nossa carne ou sentimentos, mas pelo Espírito de Deus. E por último, outro sinal que alerta todo filho de Deus nesses últimos tempos é a queda de muitos na fé. Um dos sinais cruciais que caracterizam o fim é o afastamento de muitos da fé. O próprio Jesus nos avisou que isso aconteceria. Na verdade, muitos dos eleitos cristãos salvos serão enganados nos últimos dias e deixarão de seguir a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 10 e 11: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E com isso, o apóstolo advertiu: quem está de pé, cuide para que não caia. Nestes últimos dias, não se trata do quão forte você é, mas do quão dependente você é da graça de Deus para te sustentar. Nestes últimos dias, até o mais forte dos santos pode se tornar vítima disso. Nestes últimos dias, há um engano em massa acontecendo, mesmo no corpo de Cristo, sendo orquestrado por falsos mestres e falsos crentes. O objetivo é afastar o maior número possível de cristãos da verdade salvadora de Jesus. Muitas pessoas abandonaram a fé porque alguém as ofendeu e elas não conseguiram deixar isso de lado. Outros estão mudando porque se sentem decepcionados com Deus. Alguns estão mudando porque não são pacientes o suficiente para esperar até que Deus atenda às suas necessidades, quando o diabo promete atender tudo de uma vez.
Há ainda aqueles que estão se afastando sem saber. Como filho de Deus, você deve saber que essas coisas são um sinal de alerta. E o que Jesus nos disse sobre isso? Vejamos Mateus capítulo 24, dos versículos 30 ao 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O propósito desses sinais é nos ajudar a lembrar que Deus cumpre a sua palavra e nunca falha. Então, se você é como as virgens da parábola e adormeceu, acorde e pegue o óleo extra para manter a luz acesa e não se perder. O propósito desses sinais de alerta é nos desafiar a continuarmos firmes na verdade da luz de Deus e a nunca desistirmos, não importa o que aconteça. O objetivo é nos dizer que em breve todas as lutas, as dores deste mundo e as dificuldades com as quais temos que lidar estão prestes a acabar. O Senhor prometeu vir, virá e estaremos com Ele para sempre. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Sua espera valerá a pena. Continue crendo em Deus. Não desista e não tenha medo. Ele virá e salvará aqueles que confiam nele das maldades deste mundo de uma vez por todas. Algumas das coisas que vemos hoje já foram preditas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem confirmações mais do que suficientes na palavra de Deus para provar que realmente estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como as nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão caminhando na mesma direção para entrar no reinado do Anticristo. Quando o mundo inteiro finalmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: bem, quando o anticristo vier, ninguém poderá me forçar a aceitar sua marca, não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Eu sou a minha própria autoridade. Isso por si só é um engano do diabo para manter essas pessoas afastadas da salvação e deixá-las vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje? O diabo tem se preparado para a revelação do anticristo há séculos e não devemos subestimar o seu engano e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo estará preparado para recebê-lo. Tudo que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação e posso garantir que o trabalho dele está quase concluído. Muitas manifestações significativas em nossos dias são provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público. Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo
são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões a celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade, nada mais é do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como o anticristo, você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso, e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? O monstro, também conhecido como a besta, será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto o Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo?
Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus. E devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do Anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo, têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Estas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do Anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador. Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o Anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação.
não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as Escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo. Como seguidores de Cristo, cada evento em nossas vidas leva a algo. Acreditamos, oramos e compartilhamos o Evangelho de Deus para que quando o encontrarmos, ele fique satisfeito conosco. A vida eterna é nosso objetivo final. Seguimos a vontade de Deus usando Jesus como exemplo para reivindicar um lugar no seu reino quando chegar a hora. Mas, além de encontrarmos o nosso Criador na vida após a morte, sabemos que chegará o momento em que Jesus voltará pessoalmente e se dará a conhecer a cada criatura viva. Deus se mostrou completamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme narrado em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Estamos nos preparando para que quando descer e julgar a todos nós, Jesus fique satisfeito com a vida espiritual que levamos. Ele também estará aqui para nos ver e ouvir proclamar a glória e honra que ele merece. Imagine se Jesus nos visitasse nesse exato momento. Você acha que ele ficaria orgulhoso de quem você é atualmente? Tenho certeza de que haverá respostas variadas, mas de uma coisa tenho certeza: estamos em construção. Deus está continuamente nos ajudando a ser semelhantes a Cristo, porque um dia ele verá pessoalmente suas obras-primas. Em Apocalipse capítulo 2, ele disse especificamente à nação que praticava sua palavra para se apegar ao que tem até que ele venha. Da mesma forma, devemos nos apegar à nossa fé e nos alegrarmos enquanto esperamos no Senhor. A única pergunta a fazer é: como sabemos se a volta de Jesus está próxima? Aqui estão os sinais que você precisa observar, pois significam que a segunda vinda dele está próxima. O primeiro conjunto de sinais abrange a destruição da terra e de todos os seus habitantes. As manifestações disso incluem guerras, fomes, desastres naturais e doenças generalizadas. Mateus capítulo 24, no versículo 7, diz: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso significa que haverá uma série de guerras mais graves e fatais do que as anteriores na história. Hoje existem guerras civis e conflitos armados em curso, como as nações do Afeganistão, Ucrânia, Síria, Rússia e Etiópia. Ore sempre pelos nossos irmãos e irmãs em todas as nações envolvidas em conflitos. A Bíblia profetizou que haverá escassez global de alimentos, calamidades e pandemias também. Jesus descreve que os terremotos ocorrerão um após o outro, enquanto o livro de Lucas menciona pestilência ou doenças terríveis. Estas perturbações massivas trarão uma tremenda dor e perda de vidas em todo o mundo. Temos também sinais que são observados hoje nas pessoas e seus comportamentos. O primeiro sinal são as atitudes perversas. Isso se refere à moral que se deteriorou mais do que nunca. Em outras épocas, a chance de encontrar pessoas ruins era baixa. Não era todo dia que você podia ver alguém furando a fila, esbarrando em você sem um pedido de desculpas ou te esnobando abertamente. Porém, ultimamente, e como a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, você já pode perceber que há mais maçãs podres do que boas. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. E então, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Há mais ódio circulando. Os princípios são mais corruptos, e o pior é que essas pessoas sequer sentirão vergonha disso. Mesmo agora, o diabo está sempre plantando pessoas e coisas que ajudam a propagar a maldade, mas quando a volta de Jesus estiver próxima, o ódio se tornará o novo normal. A próxima coisa a observar é a disfunção na família. A família
é a unidade básica da comunidade. O livro dos Salmos diz como é bom e agradável quando as famílias vivem juntas como uma só. Numa época em que a maldade prevalece, isso sem dúvida afetará os nossos círculos íntimos, começando pela nossa família. O livro de Timóteo prediz que chegará um tempo em que não haverá afeição natural pelos membros da família e a desobediência dominará o coração dos filhos. Sabemos que o relacionamento de alguém com sua família reflete seu caráter. Então, se a maioria das pessoas vive com uma família disfuncional, o que isso nos diz sobre a gravidade desse sinal? 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos dá uma boa ideia. Quem afirma amar a Deus, mas odeia um irmão ou irmã, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ou irmã a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso me leva ao próximo sinal. A devoção a Deus diminuirá. Quando não conseguimos nem amar plenamente a nossa família, as pessoas que Deus designou para estarem conosco pelo resto de nossas vidas, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Timóteo ilustra isso. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O narcisismo estará no auge nos últimos dias. Você consegue se imaginar lidando com esse tipo de pessoa? Parece muito duro nas escrituras, mas essas características são comumente exibidas pelas pessoas de hoje. A melhor maneira de glorificar a Deus é seguir sua palavra e se esforçar para ser temente a Ele. Este sinal é exatamente o oposto. Tenha cuidado e tome nota ao conhecer pessoas com essa personalidade. Ainda não é tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Por causa da falta de orientação das pessoas, Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. Pelo lado positivo, outro sinal é que ocorrerá uma maior compreensão da Bíblia em geral. Você já ouviu a expressão ver para crer? Bem, à medida que nos aproximamos do fim, tanto os não crentes como os crentes verão como as profecias se cumprirão exatamente da maneira como foram contadas na Bíblia. Uma vez que até mesmo os não crentes percebam que a palavra de Deus é eternamente precisa e genuína, eles começarão a aprender mais sobre Deus. Quanto aos cristãos, ficaremos mais ligados à Bíblia do que nunca. Os especialistas se aprofundarão no texto para extrair dele informações sobre o estado da humanidade. Eles terão que confiar nas profecias para se prepararem para o que está por vir. Isso catalisará o próximo sinal, um movimento de pregação mais forte. Em Mateus 24:14 está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." As pessoas vão querer se apegar ao evangelho depois de verem que Deus é verdadeiramente real. O cristianismo se tornará mais vivo do que nunca. No entanto, um estado de pânico gerará respostas diferentes do público. Alguns correrão para a verdade, e alguns buscarão conforto em diferentes fontes. O aspecto lamentável é que os evangelistas que ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia têm a capacidade de proporcionar consolo genuíno às pessoas. Outro sinal é o crescente número de falsos evangelistas e falsos cristãos. Jesus pediu ao apóstolo João que enviasse 7 cartas às igrejas na Ásia. Cada carta declara as conquistas e fracassos da igreja receptora e adverte cada congregação a se arrepender. Ele desprezava particularmente os falsos pregadores, mas o número deles aumentará em breve. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus diz a uma das igrejas: "Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Junto com isso está a zombaria generalizada. O fim do mundo exige perseguição aos cristãos e à nossa fé. Escute bem o que diz Mateus capítulo 24, versículo 9. "Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Essas pessoas discutirão sobre por que Deus permitiria o fim do mundo e usarão isso como uma oportunidade para atacar os seguidores de Cristo.
A verdade é que Deus tem alcançado cada um de nós. A salvação não é algo exclusivo. Todos nós somos chamados a servi-lo. E para nós que aceitamos o convite de viver os seus caminhos, sabemos desde o início sobre sua grandeza e profecia. A fé não pode ser seletiva. Ninguém pode afirmar ser cristão, mas apenas amar o favor de Deus em sua vida. Aceitamos que ele retornará à terra um dia, e seu retorno porá fim aos nossos erros. Quer admita ou não, você fica preocupado com a ideia do fim do mundo. Pensamos em nossas vidas, nos entes queridos, nos objetivos que ainda desejamos alcançar, nas coisas que ainda temos a fazer e muito mais. Nós nos concentramos no fato de que ainda não maximizamos nossas vidas. Se você realmente quer aprender com Deus, saberá que nosso mundo não apenas acabará, mas também dará lugar a um novo mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 6 e 7, veja o que Jesus diz a João. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aguardamos com grande expectativa esses últimos dias, pois sabemos que o que está por vir será inimaginavelmente melhor do que o que temos agora. Devemos observar que enquanto fizer o seu melhor para obedecer às instruções de Deus, você estará a salvo do seu julgamento. Alguns acreditam que já estamos vivendo nos últimos dias. O que você acha disso? Portanto, arrependa-se regularmente, peça perdão a Deus e busque a sua justiça em tudo o que fizer. O dia do Senhor está próximo. Vamos esperar por ele com entusiasmo. Não perca esta importante mensagem. É sobre isso que o livro de Apocalipse tem falado o tempo todo. Sua eternidade depende do que você faz com esta verdade hoje. Veja bem, não amanhã, hoje. O livro do Apocalipse está cheio de simbolismo e imagens. Se você não tomar cuidado, poderá interpretar mal o que os versículos estão falando. Por exemplo, você sabe se eles falam sobre o passado ou sobre o futuro? Uma coisa é certa, nesses versículos estão as advertências de Deus para todas as pessoas na Terra hoje. A compreensão destes avisos se destina a ajudar todos, cristãos e não cristãos, a saber o que fazer, especialmente nesta era, à medida que nos aproximamos rapidamente do fim do mundo. O livro do Apocalipse está nos chamando a acordar para a verdade de que a eternidade é real e tudo o que fizermos e deixarmos de fazer hoje determinará o resultado dessa eternidade. Ele está nos despertando para a realidade de que existe um céu e um inferno com um lago de fogo. Todos os que já viveram na Terra e aqueles que nascerão antes da vinda de Cristo acabarão em qualquer um desses dois lugares quando deixarem este mundo. Um dia todos nós devemos enfrentar o julgamento e prestar contas ao dono de nossas vidas sobre como vivemos nossas vidas na Terra. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está vivendo como alguém que está pronto para se encontrar com o Senhor? É muito importante que você esteja. Quero mostrar a você uma mensagem importante de Apocalipse capítulo 12 hoje. No final desta mensagem, quero que você entenda os tempos em que estamos, a força por trás das coisas que estamos vivendo hoje e como você pode se manter livre das influências negativas desta era, antes do retorno de nosso Senhor. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este versículo nos diz três coisas. O diabo está na terra agora e não no céu, porque está escrito, festejai, ó céus, ai da terra, pois o diabo desceu até vós. O diabo está furioso, cheio de fúria. Ele sabe que o tempo dele é curto. E se o tempo de Satanás é curto, isso significa que estamos cada vez mais perto do fim. Veremos mais sobre isso antes do final desta mensagem e você realmente entenderá o que essa afirmação significa. Se você ler toda a Bíblia, notará que o diabo está por trás de toda forma de mal
e destruição que aconteceu à humanidade. Esse mal e destruição incluem tudo, desde o engano que levou à queda da raça humana, até as provações e sofrimentos de Jó, desde o pecado que mergulhou a humanidade em uma vida inferior à que Deus pretendia, até a escravidão que prende as pessoas até que elas acabem no inferno por toda a eternidade. Estas coisas confirmam que o diabo está na terra. Você pode ouvi-lo dizendo isso a Deus em Jó capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Antes de Satanás começar a vagar pela terra, ele era um anjo no céu, mas quando se rebelou contra Deus foi expulso e caiu na terra. O livro de Apocalipse aponta para isso. Fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também chamado de Diabo, e aqueles anjos que se aliaram a ele, lutaram contra o arcanjo Miguel e os seus próprios anjos que não caíram no engano do diabo. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Eles caíram na terra e agora pretendem destruir a criação mais valiosa de Deus, a humanidade. Esta é a razão do caos sobre o qual você pode ter lido na história e do caos que você está vendo acontecer hoje em todo o mundo. Este curto versículo de Apocalipse 12 contém uma visão muito profunda que explica por que tem havido tanto pecado e maldade em nosso mundo desde os dias de Adão até o exato momento que vivemos agora. À medida que nos aproximamos do fim dos dias, ele sabe que não tem muito tempo e está determinado a destruir tudo o que puder. Até agora o diabo estava concentrado em enganar as pessoas e roubar delas a verdade e a vida, as distraindo no seu esquema destrutivo. No entanto, agora ele lançou uma guerra total contra o povo de Deus, usando todos os meios necessários, bem como mantendo os incrédulos presos na sua incredulidade até que os destrua com sucesso, para que não possam encontrar a salvação. Ele está usando tudo ao seu alcance para afastar de Deus o maior número possível de almas através do pecado, dos sistemas mundanos, das tentações, das pressões e até mesmo dos problemas. Ele espera poder levar consigo muitos do povo de Deus para a condenação eterna. Mas você não precisa ter medo. Deus providenciou uma maneira de escapar, dando Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, que nos mantém afastados de Deus, ele também derrotou Satanás para sempre naquela cruz em nosso favor. Vejamos o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. "E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." O mundo hoje é um foco de pecado, abuso, maldade, abominações, morte e dor. Quando dizemos que o diabo se tornou desenfreado, você pode ver tudo isso ao seu redor, tanto dentro como fora das quatro paredes da igreja. Dentro das nossas igrejas há falsos profetas, enganando as pessoas com palavras que não concordam com a palavra de Deus, encorajando as pessoas a viverem para si mesmas e não para Deus. Eles estão usando as pessoas para satisfazer a sua própria ganância, em vez de levá-las a Deus. Além disso, dentro da igreja há pessoas que levam vidas duplas, passando a impressão de bondade, mas vivendo na ganância, sem se incomodarem com a pecaminosidade e vivendo com um coração impenitente e endurecido contra a verdade. Você também tem dissensões e divisões, amargura e falta de perdão na igreja. E também, quando olha para fora da igreja, você pode ver como todo lugar está infestado de guerras, crises, doenças, estilos de vida abomináveis e abusos. A sociedade continua normalizando abominações e agindo contra a justiça. Essas coisas não estão simplesmente acontecendo. São os reflexos do que lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O diabo está cheio de fúria porque o seu tempo é curto, então ele está decidido a destruir. E assim, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar." Neste mundo você tem apenas um inimigo verdadeiro, e é quem faz de tudo para não descansar até destruir completamente sua alma na condenação eterna: o diabo. É exatamente aqui
neste versículo que vou ler de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que o diabo quer que você esteja no último dia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual é então o nosso consolo em todas essas coisas? A resposta é Deus. É nos voltando e focando em Jesus que encontraremos segurança. A Bíblia nos diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e encontram segurança. Um relacionamento com Jesus coloca você no caminho da salvação eterna e da vida no céu. Esse relacionamento coloca você nesse caminho e seu foco em Jesus te manterá nele. Você deve colocar sua fé em Jesus para vencer esta batalha. Veja, Jesus já venceu o diabo e conquistou a vitória sobre ele. Agora, através de Jesus, também recebemos o poder para vencer o diabo e resistir às suas tentações. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pressões surgirão em nosso caminho como seguidores de Jesus, mas devemos encontrar conforto nisso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele já nos prometeu vida eterna e um lugar de descanso, paz e abundância no reino de Deus para sempre. Não há nada que Satanás possa oferecer que supere isso. Nenhum conforto na terra, nem ameaça de morte deveria fazer você jogar fora sua fé em Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículos 1 ao 4, ele disse aos seus discípulos e indiretamente também a nós, porque também somos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Há um lugar no céu para quem crê e mantém os olhos em Deus. Você deve continuar focado nele, apesar de todas as distrações. Todas as coisas que mencionei anteriormente são sinais que apontam para o final de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que é o tempo curto. Embora a eternidade seja longa, o tempo antes de entrarmos nela é muito curto. Uma decisão errada, uma distração, um momento de engano pode custar sua salvação para sempre. A maldade e o estilo de vida abominável do mundo de hoje são a prova de que muitas almas estão perdidas e não conhecem o caminho. Mas o caminho está sempre aqui, e seu nome é Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para todos que ainda não se voltaram para Jesus através da fé, pois cada dia que fica longe, você se mantém afastado da sua própria salvação, volte-se para Jesus agora, para que você não acabe em um lugar de dor e arrependimento por toda a eternidade. Quase todos os sinais do fim dos tempos profetizados na Bíblia há milhares de anos foram cumpridos diante dos nossos olhos. Este não é o momento de discutir se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Continuar negando a autenticidade da palavra de Deus, mesmo com evidências, não é sábio e custaria sua alma para sempre. Jesus diz: Venha a mim e eu lhe darei descanso. Você precisa se concentrar apenas em Jesus. Deixe os pesos e as distrações de lado. Lembre-se de que fora dele não há caminho, nem vida, nem verdade, por mais sutis ou bem-intencionados que possam parecer. Lembre-se da parábola das virgens sábias, e não adormeça, nem deixe sua luz se apagar. Continue a falar e a defender a verdade. Continue atento a esses sinais e espere a vinda do seu Senhor e Salvador. Peça a Deus que te dê sabedoria e um coração com discernimento para sempre conhecer e defender a verdade. Que possamos caminhar com o Senhor diariamente para não nos perdermos no caos e na teia do engano de Satanás. Lembre-se das palavras de Jesus: nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino de Deus. Lembre-se de que não se trata apenas do que você diz, mas do coração de onde isso vem. Será que Jesus reina apenas nos seus lábios ou também no seu coração? Será que você só concorda com a Bíblia quando ela apoia o que você pensa ou faz você se sentir bem e argumenta contra ela quando ela te incomoda? Devemos preparar nossas vidas por meio do arrependimento e do relacionamento com Jesus.
Devemos estar prontos, nos concentrando nele e o seguindo de todo o coração. Precisamos nos posicionar contra tudo que Deus se opõe e devemos abraçar apenas o que ele aceita. Como sabemos disso? Através da palavra. Deus nunca pode mentir ou se contradizer. Ao manter o foco, seja encorajado com a promessa de Jesus de que um dia ele te levará para estar onde ele está. Ele está falando sobre o céu, e se tem um lugar que você jamais deve perder, é o seu lugar no céu. A Bíblia nos diz que lá haverá alegria, paz, descanso e glória indescritíveis. O céu e a terra não são iguais e são incomparáveis. O céu é um lugar muito melhor. Não há guerras, contas, desemprego, corrupção, crime, lágrimas ou pecado. No céu, sua vida não será atormentada pelo medo de más notícias, morte, envelhecimento, carência, perda ou decepção. O céu é a definição de perfeição além da mente humana. Lá você testemunhará e estará na presença de Deus para todo sempre. Eu encorajo você a permanecer sempre focado em Jesus. Se cerque das coisas que te lembrem de sua cidadania celestial e confie em Deus para te ajudar a terminar bem a sua jornada. Uma das infelizes realidades atuais da leitura das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, é a falta de familiaridade com as culturas antigas, especialmente sobre a adoração de diversas divindades. As referências a essas culturas são frequentemente perdidas na tradução, levando assim a maioria dos leitores a ter pouca ou nenhuma compreensão de alguns dos vários deuses pagãos e mitologias das nações antigas com as quais os leitores mais velhos estariam familiarizados. Muitas histórias bíblicas do Antigo Testamento descrevem alguns desses deuses, sua influência sobre aqueles que os adoravam e a completa superioridade do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, sobre todos eles. Entre esses deuses antigos, os mais proeminentes, que em alguns momentos foram até adorados pelos israelitas quando estes se afastaram do Senhor, foram a divindade cananeia Baal e a divindade filisteia Dagon. A palavra Baal significa Senhor. O plural é Baalim. Baal era o nome do Deus supremo adorado na antiga Canaã e na Fenícia. Baal era um deus das tempestades e da fertilidade e era considerado uma divindade muito importante na religião e cultura cananeia devido ao seu controle sobre o nascimento dos filhos e o crescimento das colheitas. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras diferentes, e Baal provou ser um deus altamente adaptável. A prática do culto a Baal infiltrou-se na vida religiosa judaica durante o tempo dos juízes e logo se difundiu em Israel durante o reinado de Acabe e Jezabel. De acordo com a mitologia cananeia, Baal era filho de El, o deus principal, e de Azerá, a deusa do mar. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, eclipsando El, que era visto como muito fraco e ineficaz. Em várias batalhas, Baal teria derrotado Yam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. As irmãs consortes de Baal eram Astarote, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anate, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como deus do sol e como deus da tempestade, e ele geralmente era retratado segurando um raio. Ele era visto como um deus que derrotava inimigos, produzia colheitas e criava filhos. A adoração de Baal estava enraizada na sensualidade e envolvia prostituição ritualística nos templos. Às vezes, apaziguar Baal exigia sacrifício humano, geralmente o primogênito daquele que fazia o sacrifício. Os sacerdotes de Baal apelaram ao seu Deus em ritos de abandono selvagem que incluíam gritos altos e estáticos e ferimentos auto-infligidos, como visto quando o profeta Elias os desafiou para um duelo no Monte Carmelo para ver quem era o Deus Supremo. Depois que os profetas de Baal desistiram, porque nenhuma resposta vinha para provar sua existência, Elias fez uma oração simples, e Deus respondeu imediatamente com fogo do céu. A evidência foi esmagadora e o povo reconheceu a grandeza de Deus. Veja, a maioria das pessoas não sabe que quando os fariseus chamavam Jesus de Beuzebu, eles os estavam ligando a Baal. Mas a palavra de Deus é a prova de que Jesus é o Senhor e o Senhor Deus é supremo sobre todas as outras divindades. Eles nada mais são do que demônios disfarçados de deuses. Dagon desempenhou um papel semelhante ao de Baal, como deus da fertilidade e da vegetação.
Começando no livro de Juízes, há uma linha consistente do Senhor Deus Todo-Poderoso sendo proclamado como o único Deus verdadeiro sobre Baal e Dagom, que percorre toda a história deuteronômica. Dagom era a principal divindade dos filisteus e a adoração desse deus pagão remonta ao 3º milênio antes de Cristo. De acordo com a antiga mitologia filisteia, Dagom foi o pai de Baal, em contraste com El dos cananeus. Dag, em hebraico, significa peixe. Consequentemente, Dagom era o deus peixe e era representado como uma criatura meio homem, meio peixe. Existem 3 passagens onde Dagom é mencionado na Bíblia. A primeira menção está no livro de Juízes, na história de Sansão, quando os filisteus o capturaram através do engano de Dalila, uma filisteia por quem Sansão se apaixonou. Os filisteus, acreditando que Dagom havia entregado Sansão em suas mãos, ofereceram-lhe um grande sacrifício. A segunda vez que ele foi mencionado foi em 1 Samuel, onde o verdadeiro Deus dos israelitas humilha Dagom completamente em seu templo. E a terceira vez que ele é mencionado é em 1 Crônicas, onde a Bíblia registra que a cabeça de Saul, rei de Israel, foi presa. Assim como Sansão, os israelitas caíram nas mãos dos filisteus quando as nações lutaram entre si em 1 Samuel 5, e os filisteus, acreditando que sua vitória foi obra de seu Deus, trouxeram a Arca da Aliança para o templo de Dagom e a colocaram ao lado da imagem dele. Na manhã seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Eles pegaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Eles provavelmente pensaram que isso foi um erro ou algum tipo de acidente. Mas na manhã seguinte, quando eles entraram no templo, lá estava Dagom novamente, caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos da estátua de Dagom foram quebradas e jaziam na soleira da entrada do templo. Apenas seu corpo permaneceu. A Bíblia registra que a partir daquele dia ninguém mais entrou no templo de Dagom. Deus tratou o povo dessa maneira até que eles tiveram que devolver a arca dos israelitas com medo de serem consumidos junto com o seu Deus. Vejamos o que diz 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Seja a história de Gideão derrubando o altar de Baal, a história de Sansão derrubando os filisteus em seus últimos momentos no templo de seu Deus, e a história da humilhação de Dagom por Deus em seu próprio templo, entre muitos outros casos, a Bíblia nos diz mais do que precisamos saber sobre essas divindades em comparação com um Deus vivo. Veja, desde os dias em que os israelitas receberam a lei do Senhor até a vinda de Cristo, Deus os proibiu de adorar qualquer ídolo ou de participar de qualquer forma de idolatria. Vejamos Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Vimos Deus demonstrando sua ira contra a idolatria entre seu povo pela primeira vez quando eles fizeram um bezerro com seus ouros, brincos e pulseiras e proclamaram aquela imagem como o Deus que os tirou do Egito. Apesar de verem a mão de Deus em suas vidas e em seu favor, eles passaram a dar glória que somente ele merecia a um falso Deus feito com suas mãos e recursos dados a eles por Deus. Eles pagaram caro com suas vidas. Mesmo depois de entrar na Terra Prometida, os israelitas se voltavam repetidamente para outros deuses. E cada vez que faziam isso, eram vítimas da guerra e da escravidão. Isso é muito importante para nós como filhos de Deus hoje. Cada vez que prestamos nossa adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, nos abrimos ao domínio do diabo. Isso ocorre porque, embora esses deuses não sejam nada comparados ao Senhor e não possam fazer nada por si mesmos, na verdade eles representam demônios, se passando por deuses, para que possam afastar de Deus o coração dos homens e receber a glória que só Deus merece. É até uma questão de lógica. Como pode Deus, o Criador do universo, ser comparado a um boneco feito por mãos humanas? Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 ao 23. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam,
e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Deus nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar essa liberdade para entrar numa nova escravidão com os demônios. O diabo só tem um desejo: destruir os filhos de Deus. Mas quando nos voltamos para o Senhor com arrependimento e devoção, Ele nos salva. Ao olharmos para os israelitas, podemos ver que cada vez que eles se voltavam para Deus em arrependimento, Ele quebrava as correntes do seu cativeiro e destruía os seus inimigos. Vimos isso com Sansão. Apesar de suas más escolhas e teimosia, quando perdeu as forças e ficou cego, ele precisou de um guia e foi designado um menino para caminhar com ele. Imagine como o inimigo o reduziu de um homem poderoso que poderia derrubar milhares de filisteus de uma só vez a um cego que precisava de um guia. Mas quando o trouxeram para ridicularizá-lo, Sansão pediu ao menino que o levasse até os pilares que sustentavam o prédio. Lá ele orou pela misericórdia do Senhor e por força para derrotar os inimigos. Deus respondeu e deu a ele uma vitória naquele dia que foi maior do que todas as suas vitórias em sua vida. Ao observarmos esse cenário, podemos aprender como Sansão passou de um homem arrogante a um homem humilde que admitiu que precisava de ajuda. Essa foi a primeira vez que vimos Sansão pedindo ajuda a alguém ou pedindo ajuda a Deus. Ele percorreu um longo caminho em sua experiência. Assim como Sansão, os israelitas certa vez se apegaram às bênçãos de Deus nas suas vidas e as transformaram em um ídolo que os levou à ruína. E na história, vimos como pessoas transformaram tudo em ídolos: a natureza, o dinheiro, o desconhecido e todas as coisas criadas. E o diabo sempre se aproveitou disso para nos colocar contra o Senhor e tirar de nós essas bênçãos, prometendo coisas maiores. Mas Davi escreveu no Salmo 113, versículos 5 e 6: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Existe verdadeira liberdade e paz em Deus, e Ele nos convida a um relacionamento com Ele. Nenhum dinheiro, luxúria, prazer, ídolo, pessoa, trabalho ou coisa poderá fazer o tipo de diferença que um relacionamento com Deus pode fazer em sua vida. Hoje, Deus está quebrando correntes e libertando pessoas. Assim como Ele fez no passado quando o invocamos, Ele ainda aparece para humilhar qualquer Deus em nossas vidas e ao nosso redor. E se o invocarmos e adorarmos somente a Ele, Deus se levantará e fará o impossível para nós.